Que a graça salvadora de Cristo Jesus seja com você. Seja bem-vindo a este canal e vamos para mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo anterior, falando sobre o dia especial, falando sobre o sábado. Você já ouviu falar do sábado, do domingo, da lei de Deus? Mas a pergunta neste momento é: em que material Deus escreveu a sua lei? Você sabe? A resposta está em Êxodo capítulo 31, verso 18. Se você tiver uma Bíblia, eu convido você a pegar a sua Bíblia aí, a acompanhar comigo a leitura destes textos do estudo de hoje. E assim diz a palavra do Senhor: E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então, Deus escreveu a sua lei em 2 tábuas de pedra. Eu lhe pergunto, queridos, por que será que Deus escreveu em tábua de pedra? Você já se fez essa pergunta? Você já viu uma pedra perder a sua validade? Você já viu uma pedra sendo gastada pelo tempo? O ferrugem destrói o ferro, mas nenhuma ação do tempo pode destruir uma pedra. Já parou para pensar nisso? Então, querido, Deus escreveu em tábua de pedra como um símbolo, como um sinal de eternidade, de que a sua lei é eterna, assim como ele é eterno. Outra coisa, Jesus Cristo é a pedra angular. Já ouviu falar? Já leu na Bíblia, né? Então, a pedra tem uma representação, tem um símbolo de eternidade. Qual é o dever do homem? Muitos cristãos falam que a lei foi dada lá para o povo do Antigo Testamento, para os israelitas, para os hebreus, para os judeus. Será que realmente foi para uma nação específica? Vejamos o que diz a Bíblia, Eclesiastes 12 e o verso 13. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Perceberam, queridos? A Bíblia diz que guardar os mandamentos é dever de todo homem. Não diz que é dever de todo judeu, de todo hebreu, de todo israelita. Não. A Bíblia ela não especifica nenhuma nação em si para que fosse guardadora dos mandamentos, para que obedecessem os mandamentos de Deus. E falando dos mandamentos, quando dizem que a lei foi abolida, não, a lei não foi abolida. Quando dizem que a lei foi abolida, estão se referindo apenas ao sábado. Porque quando nós perguntamos se matar é pecado, se roubar é pecado, se adulterar é pecado, se eu posso matar, roubar, adulterar, furtar, mentir, cobiçar, daí é pecado. Mas quando se trata de guardar o sábado, o santo dia do Senhor, o sinal, o selo de Deus, não. Isso daí ficou no passado, isso aí foi abolido, isso não precisa mais. Nós guardamos hoje o domingo em memória à ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo ressuscitou no domingo, por isso nós guardamos o domingo. Onde está escrito na Bíblia que, pelo fato de Jesus Cristo ter ressuscitado no domingo, agora nós devemos obedecer esse dia, guardar esse dia como um dia santo, como um dia especial? Não há nenhum texto na Bíblia que nos diga isto, queridos. Será que realmente o sábado perdeu o seu valor? Será? Olha o que diz Eclesiastes capítulo 3 e o verso 14. Assim diz a palavra do Senhor: sei que tudo quanto Deus faz durará para sempre. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Poderoso esse texto, né, querido? Tudo que Deus faz durará eternamente. Nada pode ser tirado e nada pode ser acrescentado.
E quem foi que criou a lei? Quem foi que criou o sábado? Deus. Deus criou a lei, os 10 mandamentos. Deus criou o sábado, que é o 4º mandamento da sua santa e sagrada e boa lei. Então, queridos, o sábado não perdeu a sua validade. Assim como os outros mandamentos também não perderam. Qual a razão para guardar o sábado como um dia de adoração? João 14:15. E assim diz a palavra do Senhor: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Perceberam então, querido? Guardar os mandamentos de Deus é uma questão de amor. Você ama a Deus? Então, Cristo diz: se você me ama, então guarde os meus mandamentos. Quer mais? Vou mais além. Primeira Epístola de João, capítulo 2, verso 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Está aqui, meu querido, na palavra de Deus. Ah, eu amo a Deus, eu conheço a Deus, eu tenho comunhão com Deus, eu tenho intimidade com Deus, mas não guarda o sábado. É mentiroso. E nele não está a palavra de Deus. É Deus quem chama essa pessoa de mentirosa. Essa pessoa é considerada mentiroso. E nós sabemos que o mentiroso não entrará no reino dos céus. Aliás, aquele que transgride o mandamento de Deus não entrará no reino dos céus. Porque se uma pessoa que transgride voluntariamente, abertamente, declaradamente o mandamento de Deus, ele não pode entrar no reino dos céus. Porque se ele entrar no céu, Satanás também será salvo. Percebe? No céu não há lugar para o pecador declarado, para aquele que vive aberto e declaradamente transgredindo o mandamento da lei de Deus. Porque se houvesse lugar para uma pessoa assim, Satanás não teria sido expulso do céu. Satanás ainda estaria lá no céu, querido. Como era a salvação no Antigo Testamento? Pela graça ou pela lei? Olha o que diz Salmo, capítulo 6, verso 4. Como muitos cristãos dizem que hoje não precisamos guardar a lei porque nós somos salvos pela graça. A lei era para o antigo, para o povo que vivia no Antigo Testamento antes de Cristo, porque a salvação era pela lei. Será que realmente era pela lei? Olha o que diz o salmista Davi no capítulo 6, verso 4 dos Salmos. Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Se a salvação fosse pela lei, Davi não teria pedido, não teria rogado. Davi estava rogando aqui a Deus, suplicando a Deus que Deus o salvasse pela graça, querido. Se a salvação fosse pela lei, Davi teria dito assim, salva-me por tua lei. A propósito, a lei não tem a finalidade, o objetivo da lei não é salvar. O objetivo da lei é mostrar o pecado. E uma vez que nós olhamos para a lei de Deus e enxergamos o nosso pecado, nós corremos até Cristo, vamos até Cristo, que é Ele quem nos purifica e nos justifica de todo pecado. Esse é o objetivo da lei. Nós não ensinamos salvação pela lei. Nós ensinamos salvação única e exclusivamente pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Agora, o fato de nós estarmos no tempo da graça, aliás, a graça, ela não veio com o nascimento de Jesus Cristo, a partir do nascimento de Jesus Cristo. A graça ela existe desde a fundação do mundo. Quando Adão e Eva pecou, Deus disse que se eles comessem da árvore do conhecimento do bem, eles morreriam. E não morreram ali imediatamente. Sabe o que é isso, querido? É graça. Adão e Eva pegou folhas para cobrir a sua nudez, para fazer vestes e cobrir a sua nudez. Deus deu para eles veste de animal, uma pele de animal. Sabe o que é isso, querido? É graça. Porque se não houvesse graça, Deus teria matado Adão e Eva ali naquele momento. Porque a transgressão da lei requer a punição.
E a punição para a transgressão, para o pecado, é a morte. E Adão e Eva não morreram instantaneamente ali. E isso é graça, querido. Graça é um favor imerecido. O que nós merecemos? A morte. E por que estamos vivos? Porque Deus nos concedeu a sua graça. O presente que nós não merecemos. Agora, o fato de nós estarmos no tempo da graça, o fato de nós sermos salvos pela graça, não nos dá o direito de transgredir a lei de Deus. Eu convido você a pensar comigo nessa história. Imagine que aí na sua cidade, uma pessoa muito boa, muito pacata, sabe, uma pessoa mansa, que não faz mal para ninguém, que nunca brigou, que nunca discutiu, que nunca xingou ninguém. Mas de repente, por uma circunstância da vida, por alguma razão, essa pessoa foi afrontada e perdeu o controle e matou uma pessoa. E essa pessoa foi presa, foi julgada e condenada à morte. Mas pelo fato dela ser uma pessoa tão querida, uma pessoa tão boa, todos na cidade se reúnem, fazem um abaixo-assinado e levam até o juiz da cidade pedindo a sua liberdade. O juiz então leva em consideração essa petição e concede a liberdade a essa pessoa. Essa pessoa então é livre, é solta. Agora responda a seguinte pergunta. O fato dessa pessoa ter sido liberta, ter sido salva da morte, como ela deve viver agora? Ela deve viver uma vida correta? Ou agora ela deve viver uma vida banal? Deve continuar matando porque foi salva uma vez? Agora isso dá para ela o direito de continuar matando as pessoas? Claro que não. O fato dela ter sido liberta, dela ter recebido a graça imerecida, o favor imerecido, ela deve agora andar conforme a Constituição, conforme a lei que rege a nação. Assim é o cristão, querido. Cristo nos libertou da condenação do pecado. Ele nos deu a graça. E graça não é permissão para continuar pecando. A graça não nos dá liberdade para continuar transgredindo o mandamento de Deus. A graça, a lei ela não foi abolida, queridos. Aliás, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para que você possa assistir aonde Satanás quer chegar, qual é o objetivo de Satanás, ensinando, porque isso é um ensinamento que vem da mente de Satanás, ensinando que a lei foi abolida. Eu convido você a assistir o vídeo que eu vou deixar a descrição no link deste vídeo aqui. Aonde Satanás quer chegar, levando a pessoa a acreditar que a lei foi abolida. Não deixe de assistir, querido. Deus abençoe você. E que você pense, analise, reflita. Se matar, roubar, adulterar, mentir, adorar outros deuses, adorar imagem de escultura, desonrar pai e mãe, se tudo isso é pecado, se tudo isso ainda está em vigor hoje, por que o mandamento do sábado não está? Por que só o mandamento do sábado foi rejeitado? Não dá. Certa vez eu conversando com um cristão de uma outra denominação a respeito deste assunto do sábado, ele disse: ninguém guarda os 10 mandamentos, é impossível guardar os 10 mandamentos. Então eu perguntei para ele:
Você adora outros deuses? Não. Então, você toma o nome de Deus em vão? Você adora imagem de escultura? Você desonra pai e mãe? Você mata? Você rouba? Você adultera? Você cobiça? Você diz falso testemunho? E para cada uma dessas perguntas ele foi respondendo não. E eu disse para ele, então você guarda 9 mandamentos, querido. O que é mais um mandamento? Quem consegue guardar 9, consegue guardar 10. A propósito, a Bíblia diz que os mandamentos de Deus não são pesados. Quem consegue guardar 9, quem consegue obedecer 9, facilmente consegue obedecer 10, querido. O segredo está na comunhão com Deus. E se você deseja ter comunhão com Deus, se você deseja permanecer no amor de Deus, você precisa guardar os mandamentos de Deus, porque é isto que diz no livro de Evangelho de São João, capítulo 15, o verso 10. Jesus Cristo diz o seguinte: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Como eu falei um pouco antes, a razão, o objetivo pela qual nós devemos guardar os mandamentos de Deus, querido, é o amor. Se eu amo a Deus, eu devo guardar os mandamentos de Deus. O que você acha de um casal jovem ali naquela paixão fervente? O rapaz diz para a moça que a ama, a moça diz para o rapaz que o ama. Então a moça diz, então se você me ama, vamos casar então. É a prova que você me ama. Case comigo. E o rapaz olha para ela e diz, olha meu bem, eu amo você sim, mas casar com você eu não quero. Eu não quero casar. O que você pensa desse rapaz? Será que ele realmente ama ela? E o que você pensa do cristão que diz que ama a Deus, mas não quer obedecer a Deus? Não quer guardar os mandamentos de Deus? Os mandamentos, querido, é uma questão de obediência. O que aconteceu com Adão e Eva por desobedecerem a palavra de Deus, a ordem de Deus para não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal? O resultado da desobediência de Adão e Eva, além de trazer o pecado e a consequência do pecado para nós, eles tiveram que deixar o seu lar edênico. Qual foi o resultado da desobediência de Nadab e Abiú? Foram mortos, fulminados por desobedecer a ordem de Deus. Nadab e Abiú eram sacerdotes. E por desobedecer a palavra de Deus que Deus havia dito para não levarem fogo estranho para dentro do santuário, eles foram fulminados instantaneamente. Qual foi o resultado da obediência de Naamã? A ordem para Naamã era mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Se Naamã tivesse mergulhado apenas 6 vezes, ele teria sido curado? Se Naamã pensasse, eu já dei 6 mergulhos, 6 mergulhos já está bom, Naamã teria sido curado da sua lepra? É óbvio que não. Mas Naamã mergulhou 7 vezes. E quando ele levantou do 7º mergulho, e ele olhou para a sua pele, estava limpa. A propósito, guardar os mandamentos de Deus tem recompensa, querido. Olha o que diz Salmo, capítulo 19, e o verso 7, verso 8 e o verso 11. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa.
A recompensa de Naamã por obedecer foi a cura. E a nossa recompensa, querido, será a salvação, será a vida eterna por obedecer aos mandamentos, por obedecer à palavra de Deus. Escute uma coisa, queridos. Preste atenção no que eu vou dizer aqui agora. Você pode ficar chocado. Mas o crente, o cristão que não obedece a Deus, ele não será salvo. O cristão que não guarda os mandamentos de Deus, ele não será salvo. Eu não estou dizendo para você que a salvação é pela guarda dos mandamentos, não. A salvação é pela fé, é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Mas se eu tenho fé, eu preciso obedecer a Deus. Eu preciso guardar os mandamentos de Deus. Porque se eu não obedecer a Deus, eu não serei salvo. Que tipo de fé é essa que não quer obedecer a Deus? Que tipo de amor é este que não quer obedecer a palavra de Deus? Que tipo de cristão é esse que não quer guardar os mandamentos de Deus, querido? Quando o jovem rico chegou para Jesus e perguntou: Senhor, o que eu devo fazer para guardar a vida, para receber a vida eterna? O que eu devo fazer de bom? Primeira coisa, o que está implícito ali na pergunta desse jovem é a salvação pelas obras. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Não, queridos, eu não tenho que fazer nada. Nada do que eu faça para alcançar a salvação pelos meus méritos, nada é válido, nada importa. Tudo que eu faça pelos meus próprios esforços, pelos meus méritos para ser salvo é impossível. O que eu preciso fazer é obedecer a Deus, é amar a Deus, é ter fé no sangue salvador de Cristo Jesus. A minha parte na salvação é obedecer. Então, queridos, Jesus disse para ele o seguinte, para o jovem rico: guarda os mandamentos de Deus. Se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos de Deus. E é isso que diz em Hebreus capítulo 5, e o verso 9. Olha o que diz a palavra do Senhor, Hebreus 5, 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Quer ser salvo, querido? Então obedeça a palavra de Deus, guarde os mandamentos de Deus. Aceite o sábado como selo do Deus vivo na sua vida. E não o domingo. Aliás, a palavra domingo nem aparece na Bíblia. Existe apenas 6 textos da Bíblia que falam do primeiro dia da semana. Do primeiro dia da semana. A palavra domingo nem aparece na Bíblia. O dia de adoração a Deus, o dia especial da adoração é o sábado e não o domingo. O domingo ele foi introduzido no meio cristão pela Igreja Católica. Eu quero ler com você o último texto. Eu li o texto de Eclesiastes capítulo 3, verso 14, que diz que tudo que Deus fez dura para sempre. Nada pode ser tirado e nada pode ser acrescentado. E olha o que diz Apocalipse capítulo 22, verso 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras deste livro, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Como é que alguém tira ou acrescenta algo que está nesse livro? Quando eu deixo de ensinar, querido. Quando um crente, quando um cristão, quando um pastor, um presbítero, um bispo, um padre, ele deixa de ensinar o que está escrito aqui neste livro, ele está tirando. E quando ele ensina o que não está neste livro, ele está acrescentando. E hoje a verdade chegou até você através desse vídeo, através do estudo da palavra de Deus. Qual vai ser a sua resposta? Qual vai ser a sua decisão? Você vai obedecer a Deus? Ou você vai continuar obedecendo o que diz o seu pastor, o que diz o seu líder religioso?
Você quer ser salvo? Você precisa obedecer a palavra de Deus, obedecer único e exclusivamente a Deus. Convido você a orar comigo neste momento. Pai Celeste que habita no mais alto do céu. Neste momento, Pai, nós oramos pedindo ao Senhor, suplicando ao Senhor o Teu poder para que nós possamos continuar obedecendo ao Senhor, Pai. Continuar, ó Deus, servindo ao Senhor em espírito e em verdade. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. Dá-nos força, Senhor. E dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento, Deus, para discernirmos o que vem de Ti e o que não vem de Ti, ó Deus. Para que possamos, ó Deus, seguir ao Senhor até o fim da jornada, da nossa jornada aqui neste mundo. Oramos em nome de Jesus Cristo e agradecemos. Amém, Senhor. Um forte abraço e até o próximo estudo que será sobre a Igreja de Deus.